Olá, tudo bem? Como vão vocês? Estudando bastante, já entrando em ritmo de provas, fazendo algumas provas, né? Tá? Então, nossa aula de hoje é sobre citologia. Vamos falar sobre esta estrutura molecular, né? Que compõe as nossas células, o nosso organismo, os nossos tecidos, os nossos órgãos, tá? Vamos falar das enzimas. A gente já falou dos aminoácidos, agora nós vamos falar das enzimas, nós já falamos das proteínas também, né? Então vamos lá. Apenas alguns grupos de moléculas de RNA que apresentam função biocatalisadora, com exceção desse pequeno grupo, todas as demais enzimas são proteínas, tá? Então, por que a gente estudou os aminoácidos? Porque os aminoácidos compõem as proteínas. E todas as proteínas, com exceção de um grupo que são biocatalisadores, todas as enzimas, as proteínas formam as enzimas e todas as enzimas são proteínas, tá? Funções das enzimas. Vamos ver quais são as funções das enzimas. Acelerar o metabolismo, acelerar as reações químicas, reduzir o tempo ou a energia consumida numa reação química, né? São proteínas biocatalisadoras, né? Também, então, tem essas proteínas biocatalisadoras que servem de catálise, de construção ou de quebra, né? São de algumas reações, né? Então diminui a necessidade de energia para ativação química, aumentam a velocidade das reações químicas, não sofrem transformações, né? São recuperadas e podem ser utilizadas várias vezes. Esse é um fator muito importante, muito característico das enzimas. As enzimas entram nas reações químicas, né? Catalisam, processam, ativam, né? A reação química e depois saem da reação química quando a molécula já não precisa mais, né? Saem inalteradas, completamente inteiras, tá? Saem e vão para outra. Assim elas vão lá na outra, participam do processo, se unem às moléculas, né? Aos sítios ativadores que nós vamos falar. E depois de sua função tendo sido concluída, elas saem inalteradas, completamente inalteradas, tá? Produzem-se de acordo com as informações do DNA. Então, lembra, o DNA gera uma cadeia de aminoácidos que vai gerar uma cadeia de proteínas, e essas proteínas, de acordo com aquela informação do DNA, gera, então, o tipo de enzima que vai ser produzido a partir das proteínas, né? Então, DNA para o RNA e o RNA para as enzimas, né? Lembra DNA, RNA transmissor, RNA mensageiro, RNA transcriptor, né? E o RNA ribossômico que faz a leitura e a transcrição para a geração da cadeia dos aminoácidos e das proteínas e assim gerar as enzimas, tá? Então, sem as enzimas, as reações químicas e metabólicas, né, demandariam grande quantidade de energia. Então, a função da enzima é ir lá e facilitar as reações químicas, se ligando aos sítios, facilita as reações químicas e demanda menos energia das células, né, do organismo. Então, sem a presença das enzimas, seria até difícil para os organismos vivos, os seres vivos sobreviver, porque cada reação química que acontece em 1 micromilímetro do nosso corpo, nossos átomos, né? Lembra, nossos átomos são energias, são espaços energéticos. Cada uma daquelas reações que acontecem, que formam a molécula, e que formam a célula, e que formam o tecido, e que formam o órgão, e que formam o sistema,
cada uma dessas bilhões de reações que estão acontecendo nesse exato momento, quando eu levanto meus braços, quando eu falo, quando eu olho para vocês, quando eu ouço a minha voz, quando eu gesticulo a minha língua, a minha boca, tudo isso são reações químicas, são atividades de síntese do meu organismo. E isso tudo é promovido pela ação dos aminoácidos, proteínas e enzimas. Então, se não houvesse a enzima, quanto de energia nós não demandaríamos ou necessitaríamos para manter todas essas reações químicas, né? Muitas. Então, olha lá o que acontece. Em toda a biossíntese, todos os processos de biossíntese, tá? Ou reação bioquímica, é realizada na presença de enzimas, tá? Para quê? Para diminuir o tempo de reação, para diminuir a demanda energética no início da reação, né? Tá? Então, nós temos reagentes, aqui um exemplo A e B, né? Então, nós temos dois reagentes que, em contato com a enzima ou por ação das enzimas, vão gerar um produto chamado AB mais a resina. Por que mais a resina? Porque eu falei para vocês que ela entra, cumpre a sua função no sítio e sai intacta. Ela não tem nenhuma destruição, tá? Ela sai intacta. Pode haver casos, mas o que ela vai acontecer? Ela vai ter uma capacidade de recuperação, de regeneração, de reconstrução, tá bom? Então vamos lá, classificação. Nós podemos classificar as enzimas de acordo com o local onde ocorre a ação enzimática, né, a reação química. Então pode ser endosselular ou dentro daquela própria célula onde ela foi criada, onde ela foi construída, né? Lembra as cadeias de aminoácidos, de proteína, vão formar as enzimas. Então, dentro desta célula pode haver a reação, então ela é chamada de endosselular. Ou às vezes ela é produzida num órgão, produzida num tecido, mas ela sai e vai para outro órgão, para outro tecido participar de outras reações químicas. A isso a gente chama de ectocelulares. Então ela sai de uma célula para ser aproveitada, utilizada em outra célula. Por exemplo, a amilase pancreática, que é uma enzima chamada amilase pancreática, que é produzida no pâncreas, porém a sua função vai ocorrer lá no intestino, tá? Então o pâncreas produz a amilase pancreática e depois libera esta amilase pancreática e lá dentro do intestino ela vai atuar, ela vai servir de elemento para aceleração do processo de síntese das proteínas e dos aminoácidos e de todas as reações químicas, tá? Ou de acordo com a composição química. Então pode ser simples, apenas um aminoácido, né, por ligações peptídicas, então uma cadeia de proteínas formadas pelo mesmo aminoácido, né? A gente já viu que isso é possível lá quando a gente estudou a formação dos aminoácidos e das proteínas. E aí nós temos uma enzima específica para atuar nesta cadeia simples, porque ela só tem um aminoácido. Ou conjugadas, parte proteica, que é chamada de apoenzimas, e parte não proteica, coenzimas, que é o grupo prostético. Porém, uma depende da presença da outra. As coenzimas são ativadores enzimáticos, né? Então, nós temos coenzimas, né? Não são enzimas específicas, mas são grupos prostéticos, né? Que atuam como ativadores enzimáticos. E as apoenzimas e coenzimas dependem uma das outras. Elas precisam atuar em conjunto para, então, acelerar
e garantir todo o processo de biossíntese das proteínas e dos elementos, né? Então, nós temos aí holoenzimas. O que são holoenzimas? Então, nós temos coenzimas, apoenzimas. A soma de coenzimas mais apoenzimas chama-se holoenzimas, tá? Então, a soma dos dois. Então, de acordo com o local, pode ser endocelulares ou ectocelulares. De acordo com a composição química, pode ser simples, então só tem um aminoácido, ou podem ser apoenzimas ou coenzimas, tá? Coenzimas, alguns hormônios e algumas vitaminas são hidrossolúveis, tá? Ou alguns hormônios e algumas vitaminas hidrossolúveis são coenzimas. Em algumas reações, há necessidade de cofatores. Cofatores são componentes químicos adicionais que entram para facilitar o desencadeamento de uma reação química, facilitar a velocidade, facilitar a liberação energética ou o consumo menor de energia, tá? Esses são cofatores de ativação, ativam a reação, né? Então, olha lá, por exemplo, o ferro, o íon-ferro, o manganês, o magnésio, o zinco, o níquel, o cobre, o selênio, né? Isso são cofatores, eles auxiliam as atividades das enzimas, tá? Então, olha, apoenzimas, parte proteica, e podemos falar que são os aminoácidos. Coenzimas, parte não proteica, então uma coenzima não é proteica, né? E possui um radical prostético, tá? E somando as apoenzimas com as coenzimas, nós temos as holoenzimas, né? Uma enzima inteira, né? E é a entrada dos cofatores que podem favorecer a ação, né, dos cofatores, tá? Certo? Das coenzimas, desculpa. Então, isso é importante vocês lembrarem. As apoenzimas mais as coenzimas vão formar as holoenzimas, ou seja, todos os tipos de enzima, tá? Característica, né, das enzimas: especificidade do substrato. Então, uma enzima só atua num substrato específico. Ela não consegue atuar em outro substrato. Por quê? Né? Porque a enzima irá se encaixar nos sítios ativados ou centros ativadores, tá? Vamos ver aqui a figura, né? Cada enzima vai atuar no seu substrato, né? Então, tem um sítio ativado aqui, nós temos um sítio ativado, e então que vai ter exatamente a forma, né? E vai se ligar, ou vai ligar o substrato à enzima. Então, eles ligam, reagem e depois são liberados, né? Então, tá aqui a liberação dos produtos, né? Tá certo? Então, se juntar este aqui com este aqui, gera este produto verde, tá? Ok? Pago tudo aqui. Pontos de encaixe das enzimas são temporários para facilitar as reações. Então, estes pontos aqui são temporários, né? Então, entra aqui, reage, aí a hora que ele sair, né? Ele já, ou esta ligação, ela é temporária. Ela atua, trabalha, reage e depois é liberada. Então, aqui a enzima é liberada, tá? Ok? Reversibilidade. Então, eu falei para vocês que algumas enzimas realizam reações reversíveis, ou seja, de construção, anabolismo. Então, elas constroem a célula, constroem as paredes celulares, constroem as organelas, constroem os tecidos, constroem os órgãos, constroem o sistema. Então, elas são chamadas de
anabolismo, né? Estão construindo. E algumas são de quebra, que são os chamados catabolismos, tá? Então, anabolismos, vocês precisam memorizar esse termo, são reações químicas de construção. Catabolismos são reações químicas de quebra, tá? Ação proporcional à concentração do substrato determina a velocidade da ação. Então, quanto mais concentrado por aquela enzima estiver um substrato, mais ele vai atuar, mais ela vai reagir, até um ponto limite, até que chegue a um ponto limite. A partir desse ponto limite, você pode adicionar enzima àquele substrato, que já nada mais vai acontecer, tá? Então, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade da reação, até um ponto máximo, né, de saturação, onde a partir deste ponto, mesmo com a adição de substrato, a velocidade da reação química não continuará, tá? Ok? Então é isso que acontece. Nós fornecemos enzimas a um substrato, e esse substrato, conforme vai aumentando a sua concentração enzimática, ele vai reagindo mais, e vai reagindo mais, e em mais velocidade, com menos consumo energético, até um determinado ponto. Quando chega naquele determinado ponto, ele já não tem mais capacidade de reagir, tá? Então ele vai procurar, ou essas enzimas vão procurar um novo sítio, né, ou centro ativador, tá? Inibição competitiva. A inibição competitiva, o que é? Devido à semelhança na forma de algumas moléculas com substratos, surge a competição pelo sítio ativo, tá? Então, existem algumas moléculas que têm a mesma estrutura do substrato, e aí elas começam a competir com as enzimas, né? E se encaixam naquela enzima, se encaixam então naquela enzima competida, né? Competitiva, disputada, né? Tá? Passam a inibi-la, ação inibidora inativa. Então, este elemento entra em contato com a enzima, né, ao invés do substrato, entra ali e passa a inativar a ação da enzima, tá? Então, essa enzima, naquele momento, não vai poder atuar porque está primeiro com o seu sítio ativador cheio e está recebendo outras informações que vai impedir com que ele se torne ativo e se mantenha a sua atividade, né, por tempo indeterminado. Então, pode ser reversível ou irreversível. Isso eu já falei para vocês, que após o substrato sair, ele pode se quebrar, né? E se quebrando, ele pode voltar a se recompor ou às vezes não, tá bom? Papel de muitos medicamentos, bloquear reações químicas orgânicas. Então agora vocês começam a perceber qual a importância ou qual a função do medicamento. O medicamento, ele é um composto químico de vários elementos que o doutor ou médico sabe que ao colocá-lo no organismo do ser humano, ele vai atuar com aquela enzima especificamente, não vai atuar com todas as enzimas, vai atuar somente com aquela onde haja especificidade, né? Certo? Especificidade do substrato, vai ter a possibilidade de fazer um anabolismo ou um catabolismo, vai ter ações proporcionais de acordo com a saturação do indivíduo, da célula, né? Tá? Ok? E ações de bactérias evitando infecções. Então, o que acontece? Quando ele atua dessa forma, ele remodifica todos os arranjos do organismo, evitando já que as bactérias se proliferem ou que haja invasão, infecções de outros organismos, tá? Então, essa é a função do substrato da enzima, né? É atuar de forma a bloquear certas químicas orgânicas, tá bom? Possui um pH, né? O pH, cada enzima possui um pH específico para se obter a máxima velocidade. Então, ela
determina ou ela precisa de um meio onde o pH dela possa funcionar, tá? Pequenas mudanças no pH alteram significativamente a velocidade de reação. Contudo, corrigindo o pH, a reação voltará a ser realizada em velocidade normal. Ou seja, uma pequena variação no pH, nosso pH varia de 0 a 14, uma pequena variação de 6 para 5,9, de 7,9 para 8, uma pequena alteração nesse pH vai desencadear processos e reações bem significativamente, tá? E o que é a desnaturação enzimática? Então, quando nós temos aí o processo de biocatalisação, de catálise, a reação da enzima com a proteína, né, ou com outras proteínas, então formando aí seus compostos, né, nós podemos ter a desnaturação enzimática. O que é? Certas proteínas, ao receber muita energia, muito calor, quebram suas reações químicas, né, se desnaturam, e por isso a gente chama de desnaturação enzimática, né? Então, mudanças grandes de pH modificam o sítio ativador e inativação da enzima. Então, mudou drasticamente o pH, pode ter certeza que nós vamos ter consequências muito graves, como, por exemplo, modificação do sítio ativador. Então, aquele sítio ativador sofre uma modificação, ainda enquanto é em contato com a enzima, né? Tá? Ou inativação da enzima, ou acaba inativando a enzima. Por exemplo, pepsina no estômago tem a pH ácido igual a 2. Se esse pH passar para 5, né, então essa pepsina já não terá condições ideais para atuar no estômago, né? Então pode haver aí desconfortos e até doenças. A tripsina, que está no intestino, o pH já é alcalino, olha, 10. Mas se ele cair para 4, vai haver grandes problemas metabólicos de assimilação, de biocatálise dessas enzimas. A pitialina, né, que está na boca, pH neutro. Então lembra lá da classificação? Acontece no estômago, acontece no intestino, acontece na boca, né? Aí aqui os tipos de pH ideais para a atuação dessa enzima. Então pitialina 7, se subir para 9, para 10, ou cair para 3 ou 4 ou 5, já vai começar a ver até o 6 aqui, 6,5, né? Lembra, eu falei para vocês, pequenas alterações de pH geram grandes alterações em todo o sistema, tá? A temperatura, cada enzima possui uma temperatura de reação ideal. Por exemplo, nos seres humanos está entre 26 e 37, né? Ou nossa temperatura corporal é de 37 graus. Quando nós passamos dessa temperatura de 37 graus, nós começamos a ter problemas de temperatura, problemas de febre, né? Tá? Porém, algumas algas de ambientes marinhos, a temperatura é extremamente baixa. Então, cada ser vivo tem a sua temperatura ideal, onde haverá favorecimento de todas as reações químicas, né? Então, o organismo terá maior vitalidade. Se passar dessas temperaturas corporais, não ambientais, o organismo poderá ter problema, pode até haver a desnaturação enzimática e o organismo perder uma quantidade grande de enzimas, tá? Então, leves alterações da temperatura para menos alteram a ação enzimática, né? Altas temperaturas provocarão a desnaturação enzimática devido à perda do sítio de ligação e inativam a enzima. Então, quando você tem uma queda de temperatura, as enzimas vão ter mais dificuldade para ação, né? Alteram a ação. Porque, lembra, qual é o papel da enzima? Acelerar o processo da reação, acelerar ou diminuir a quantidade de energia. Agora, se eu tenho uma temperatura muito baixa,
vai acontecer o contrário, a enzima vai ter menos capacidade de ativar aquele sítio, né? Tá? E ao contrário, como eu falei para vocês, quando a temperatura é muito alta, então haverá uma desnaturação enzimática. Vamos olhar para isso e vamos entender isso, vamos entender com um exemplo. Por exemplo, quando vocês colocam o leite para ferver, ali dentro do leite existe uma enzima, tá? A lactase. Quando essa lactase sofre a ação de altas temperaturas, ela se quebra, ela se desnatura e forma a nata, né? Essa nata, neste caso, não vai conseguir se reconstituir, tá? Em alguns casos é até possível se reconstituir, mas nesse caso do leite, vai formar a nata e não é possível, tá? A temperatura, então, aqui a gente já falou, né? Aumento de 10 graus Celsius, a ação enzimática poderá duplicar ou triplicar sua velocidade. A diminuição de 10 graus Celsius reduz 1/3 da atividade enzimática, tá? Então, quando eu aumento em 10 graus Celsius a temperatura, a atividade enzimática é tão intensamente aumentada que pode-se dizer que ela aumenta de 2 a 3 vezes o seu ritmo ou a sua velocidade. Já se diminuirmos em 10 graus Celsius, né, então reduz em 1/3 a atividade enzimática, né? Reduz bastante a atividade enzimática, tá? Então, vamos falar de regras de nomenclatura das enzimas, né? Então, como são essas regras? As regras para dar nome às enzimas há várias, tá? Existem várias regras. Vamos usar aqui a regra de adição do sufixo ase ao nome do substrato. Então, o substrato, amido, proteína, lipídio, né? Sufixo ase, então nós temos a amilase, né? Nós temos a amilase, então do amido mais ase, a amilase da proteína mais ase, protease do lipídio mais ase, nós temos a enzima lipase. Então está relacionada à adição do sufixo ase ao substrato. Agora nós podemos ter a adição do sufixo ase ao nome da reação que a enzima realiza. Então, fosforilização, né? Esta é a reação de fosforilização do ATP, a gente vai falar sobre isso, tá? E acrescenta-se o ase e vira fosforilase. Desidrogenação, então a saída de hidrogênios, né, da molécula. Mas a ase gera-se a desidrogenase. Então, novamente, temos aí uma nova enzima. Transcrição ou ase, a transcriptase, né? Opa, esse tá demais aqui, tá? Transcriptase. Ok? Então, nós temos aí enzimas que têm o seu nome em função do local aonde está ocorrendo, né, a reação, tá? Ou do substrato, né? Aqui, substrato e aqui o local, tá bom? As duas regras unidas, exemplo, ácido lático desidrogenase. Então, nós temos o ácido lático e o local é da desidrogenação, né? Então, nós temos, por exemplo, a pepsina, que acontece lá no estômago, a tripsina no duodeno e a pitialina, que é o amido da boca. Então, toda enzima é um catalisador. Lembra? Ela entra, altera, acelera, reduz a quantidade de energia necessária e sai do substrato sem sofrer alteração. Mas nem todo catalisador é uma enzima. Alguns podem ser íons e outros metais. Então, toda enzima é um catalisador, mas nem todo catalisador é uma enzima, tá certo? Então,
Com isso a gente termina essa aula de hoje, né, sobre enzimas. Leiam, revisem, estudem de trás para frente, busquem mais informações, busquem mais apoio, né, em outros materiais, em internet, outros livros, para vocês fixarem estes conteúdos. Tá certo? Fiquem bem e até a próxima aula. Um forte abraço para vocês.